Olá pessoal, beleza? Boa noite. Hoje, dia 9 de janeiro de 2026, são exatamente 11 horas e 35 minutos. Vim fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês uma estratégia, né? Uma estratégia que a CryptoMaster está usando desde o ano passado. Uns 3, 4 meses tá usando, e a gente colocou em prática tem mais ou menos 2 semanas. Então é um setup, né, junto com uma estratégia de swing, vamos dizer assim, num tempo gráfico maior, e a gente queria passar essa informação para vocês. Então, se você tá interessado, tem interesse de aprender esse conteúdo, fica até o final, que a gente vai passar aqui bastante informações valiosas, caso você queira ou operar conosco, né, dentro da nossa comunidade, ou até mesmo pegar esse aprendizado para você usar nas suas operações, nos seus trades, beleza? Então esse conhecimento aqui vou estar passando para você adquirir. Se servir para você, você bota em prática, e a gente está disponível, está à disposição para qualquer dúvida aí vocês perguntarem nos comentários, beleza? Embaixo aqui eu vou estar deixando, tanto nos comentários quanto até na descrição do vídeo, vou estar deixando o link da nossa comunidade no Telegram, e aí se te interessar você entra lá no Free, e tem o suporte também, você entra lá para poder mandar sua dúvida, mandar tua pergunta, e se quiser participar conosco do nosso VIP, fique à vontade, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui de uma vez só, não pretendo parar ele, se eu errar, vocês desconsiderem, beleza? Mas a intenção aqui é passar a informação, é passar o conhecimento para vocês operarem da melhor maneira possível, pra gente ganhar dinheiro no mercado, beleza? Então vamos lá, eu vou tirar minha tela aqui e minha imagem aqui da câmera e vou mostrar para vocês o gráfico e vou mostrar para vocês como é que tá sendo a nossa estratégia. Como falei, há umas 3 semanas desse ano de 2026. Eu acho que essa estratégia a gente vai se estender ao longo desse ano de 2026. Claro que a gente vai pesquisando, vai buscando novos conhecimentos, novos setups, vai fazendo teste, análise, backtest, para poder fazer desse momento de operação o melhor momento possível para a gente não ter perda, beleza? Então vou tirar minha câmera aqui e vou estar mostrando para vocês o gráfico aqui do TradingView. Vocês conseguem ver aqui, né? Meu mouse aqui. Vou estar tirando aqui minha câmera, pessoal. Depois eu volto, mas vou estar falando aqui com vocês, beleza? Vamos lá então, qual é a estratégia aqui da gente? A gente tem operado em tempos gráficos maiores, tanto no diário, né, quanto no H12. E qual é a estratégia, que é a tática, né? A gente tem esperado ter uma queda no tempo gráfico maior. Então eu estou aqui no diário, nessa moeda aqui na XTZ. Então o que acontece? Vocês olharem aqui, a gente tem uma queda aqui no tempo gráfico maior, certo? E aí, o nosso indicador aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse setup aqui de reversão, 12/24, 12/24 por quê? Porque você pode operar, fazer uma entrada, se esse candle branco aqui tocar no H12 ou no diário, no 24 horas, beleza? Esse setup aqui eu estou deixando disponível, a gente está deixando disponível para os membros VIP da comunidade da gente, da CryptoMaster VIP. Então, se você futuramente quiser conhecer esse setup, entra lá que você vai ter direito a usar esse setup no TradingView, caso você use o TradingView. E também a gente tem esse indicador aqui, ó, que é o Multi-Time Frame RSI, né? Que ele tem uns 4 tempos gráficos aqui, no caso aqui eu estou no diário, então ele tem 4 tempos gráficos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Intervalo maior, esse aqui é o semanal. Esse aqui é o diário, onde eu tô agora. Esse aqui é o H4 e esse aqui é o H1, beleza? E aí as cores aqui vocês podem configurar da maneira que vocês quiserem. E aqui, como eu falei, ó, tempo gráfico maior, uma semana. O tempo gráfico intermediário maior, que é um dia. O tempo gráfico intermediário menor, 4 horas. E o tempo gráfico menor, que é 1 hora. Então vocês também podem mudar aqui, ó, tá? Caso vocês queiram alterar o tempo gráfico aí, desde que fique 4 tempos gráficos aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com 4 tempos gráficos aqui no RSI. Até mesmo, vou tirar de linha contínua para linha tracejada, que foi o meu caso aqui, que eu botei o semanal aqui, ó, tracejado, beleza? Então eu tenho aqui essa linha roxa aqui, o semanal, essa pink aqui, né, vamos dizer assim, pink, o diário, esse lilás aqui, H4 e o branco H1, beleza? Esse aqui também é um indicador que você, assim que adquirir o plano VIP da CryptoMaster, você tem direito a esse indicador para você usar, caso você use o TradingView. E também temos, deixa eu mostrar aqui para vocês, aproveitar logo, esse indicador aqui, ó, o Market Indicator, volume 2. Como é que ele funciona, pessoal? Ele aqui, essa linha vermelha aqui, significa fluxo de capital, certo? O verde aqui é o mercado cripto, como vocês podem ver, e o branco aqui é a força relativa. Então o que acontece? Quando a linha vermelha está acima, é porque tá saindo dinheiro, tá saindo dólar, o fluxo de capital tá saindo do mercado cripto. Olha o que aconteceu aqui, ó. Se a linha vermelha estiver acima, tá tendo uma queda. E, logicamente, né, diretamente proporcional, a linha verde, que é o mercado cripto, ele vai estar em baixa, né? E a linha branca, como eu falei, é a força relativa. Se ele estiver aqui junto com essa linha vermelha aqui, a queda vai ser maior ainda. Nesse caso aqui, ó, teve uma queda aqui maior, então a possibilidade de ter uma queda maior. Só que aconteceu aqui, ó, reverteu. Começou a voltar dinheiro o mercado cripto e o mercado cripto começou a subir, certo? A gente pode pegar aqui, ó, vários exemplos aqui para trás, pegar outras moedas. Deixa eu pegar aqui o Bitcoin, ó, só para vocês verem aqui. Eu tô no diário, tá, pessoal? Olha aqui o que aconteceu, ó. O mercado cripto começou a subir, certo? Entrando dinheiro, então, no mercado, certo? Entrou dinheiro no mercado.
O dinheiro tá entrando. Aqui, ó. Então, o mercado vai subindo. Depois, o que aconteceu? O mercado cripto caiu, porque saiu o dinheiro do mercado. Um pouquinho de tempo, olha aqui, ó. Um pouquinho de tempo aqui diário, ó. 1, 2, 3, 4 candles aqui, foi quando saiu o dinheiro do mercado cripto. E quando ele cai, né, tá entrando dinheiro no mercado. E, obviamente, é uma inversão. O mercado cripto é fluxo de capital, beleza? Então, esse aqui é um outro indicador bastante interessante que a gente, né, vou mostrar aqui para vocês, botar aqui os dois juntos aqui. Opa, deixa eu desabilitar um aqui. Pronto. Que aí que a gente tem usado junto com o setup. Então, a gente usando esses dois indicadores aqui, junto com o setup de reversão, que é esse aqui, a gente consegue fazer umas entradas assertivas no diário ou no 12 horas. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, deixa eu botar minha câmera aqui. Lembrando, pessoal, que a gente só está enviando long, tá? A gente não está enviando short, a gente não fez teste no short, então a gente só está enviando long. Então, o que é necessário? Ter paciência. Ter paciência para poder esperar ter uma queda no H12 ou no diário, para quando entrar numa reversão, numa tendência, no final de uma tendência de baixa, no final de uma queda do diário ou do H12, né? Ou do H10, né? Então, a gente só está enviando long, né, na nossa estratégia. Então, não tem oportunidade, nós não enviaremos, não teremos projeções, não teremos análise, não teremos nada, porque o mercado está em queda. Caso você queira fazer um short, fique à vontade, beleza? Mas essa estratégia aqui, deixar bem claro, é para long, beleza? Continuando então, vou tirar minha câmera aqui. Vamos lá, então eu vou tirar aqui o Market Indicator e vou deixar só o RSI aqui, o Multi-Time Frame RSI, com 4 tempos gráficos aqui, beleza? Então vamos lá, vou reativar aqui o meu setup de reversão e aí eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente está utilizando essa estratégia, beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, teve uma queda, né? Uma queda dessa XTZ. Vou estar mostrando também outras moedas aqui. E aí, o que aconteceu? Chegou no fundo. Praticamente chegou no fundo. A gente consegue aqui ver pelo Multi-Time Frame RSI que o semanal e o diário já estavam aqui embaixo. Ó. Não estava abaixo do 30 do RSI, mas já estava aqui embaixo. E aí o que aconteceu? Aconteceu de aparecer esse candle branco, que é o candle para entrada long, certo? E aí vocês veem aqui, ó, pela tela, pelo indicadorzinho, aparece uma setinha azul, escrito entrada long, e quando bate o take, vou estar mostrando para você quando é que bate o take, pelo setup, aparece aqui o take profit. E quando tem stop loss, ó, acontece o stop loss também. Beleza? Olha aqui, ó, teve uma subidinha aqui, deixa eu ver de quantos por cento aqui. De 2% e depois caiu. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que é o cálculo do stop loss para aparecer aqui no nosso setup, tá? No setup de reversão, beleza? Uma coisa importante, pessoal, eu estou usando vou botar a câmera aqui, eu gosto de frisar isso. Eu estou usando aqui o RSI, mas vocês podem ficar à vontade para usar qualquer indicador que vocês tenham afinidade de usar. Ou o RSI, ou o MACD, qualquer outros que vocês queiram usar junto com o setup de reversão da CryptoMaster, beleza? Então vocês vão ver que se eles se alinharem, se tiverem confluência entre eles, ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Então vou estar mostrando aqui para vocês pelo RSI, tá ok? Mas fique à vontade para usar qualquer outro indicador em confluência com o setup de reversão, tá ok? Vamos lá então. Já falei as informações necessárias, deixei bem avisado aí sobre essa... Vamos lá. Aí, pessoal, vamos lá. Eu tô aqui no diário e aí... vamos supor que você está com um TradeView que não é pago, né, o gratuito. Ele não habilita o H12 para vocês, só habilita o diário. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso de 3 tempos gráficos. O diário, que é o principal que eu estaria usando, o H4 e o H1, certo? Esses 3 tempos gráficos aqui, ó. Diário, H1, H4, desculpa, e H1. Beleza? E aí tocou aqui no diário. Demorou bastante dias, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Demorou bastante dias aqui para cair. Deixa eu ver aqui quantos dias mais ou menos. Não tem ele aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui, ó. Pronto. Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 42 dias, tá vendo aqui? Nessa moeda. Claro que na listagem aí do TradeView que você tem, vai ter várias outras moedas, então a probabilidade de ter outras oportunidades de outras moedas é maior. Né? Então aqui, ó, 42 dias. Deixa eu até botar aqui branco aqui. 42 dias para tocar, beleza? Vamos lá então. E aí tocou. O que vocês vão fazer? Né? Tocou aqui, você põe uma linhazinha aqui, ó. Uma linha aqui vertical. Essa linha aqui vertical. Beleza? Tocou aqui no RSI. Olha aqui, pessoal. Observe que o meu semanal tá aqui embaixo. Abaixo do 50. Deixa eu mudar aqui essa... Pronto, melhorou. Observem que tocou aqui, vocês estão vendo aqui o tracejado, ó. Que é essa linha roxa aqui, que é o semanal, que é o tempo gráfico maior, superior, né? E junto com ele também tá o diário, aqui embaixo. E eu tenho o diário, o 4 horas aqui, que é esse lilás aqui, e o branco que é o H1. Aqui em cima. Ficou meio suspeito, porque ele poderia subir, certo? Mas eu tenho um tempo gráfico maior, inclusive o semanal aqui embaixo. E aí o que eu vou fazer?
quando tocar isso, eu vou aqui no H4 para ver como é que está o tempo gráfico no H4, como é que está o RSI, no caso que eu estou usando o RSI, no H4. Aí você vai lá no H4 e vai ver essa linha, lá no H4. Opa, quase não saiu. No H4. Olha aqui, ó, continua o semanal aqui tracejado, e aqui vocês podem ver que ficou mais expandido. O diário está abaixo do semanal, e o H4 aqui subindo, né? E o H1 subindo. Então a probabilidade de eu ter uma subida, por quê? Porque o H4 está abaixo dos 50 do RSI. Se esses dois aqui, ó, tanto o H1 quanto o H4 estivesse aqui embaixo, seria melhor ainda, porque a probabilidade de o H1 e o H4 subirem é muito maior. Pelo seguinte fato, pessoal, vou botar a câmera aqui. O que acontece? A gente está pegando final de tendência no tempo gráfico maior, certo? Então a gente olha o H4 e olha o H1. Por quê? Se esses dois tempos gráficos, tanto o H4 quanto o H1, se eles estiverem também lá embaixo, no caso do RSI, estiverem lá embaixo, junto com o semanal, com o diário, a probabilidade de fazer uma alta no H1 e no H4 é enorme. 90, 95, 100%. Por quê? Porque se o tempo gráfico maior já está lá embaixo, já está sobrevendido, vamos dizer assim, né? No caso do RSI, já está esticado lá para baixo, e o H1 e o H4 estão lá embaixo, então o início da reversão vai se iniciar pelo tempo gráfico menor. Entendeu? Se o meu diário está lá embaixo, e o meu H1 está lá embaixo, e o H4 está lá embaixo, a reversão para uma tendência de alta vai começar no tempo gráfico menor. Então, nunca a reversão vai começar no tempo gráfico maior. Isso é cronológico, pelo seguinte fato. Vamos dar uma ideia. Amanhã, 9 horas da noite, vai fechar e abrir o diário. Nunca vai ter uma subida do diário se não acontecer uma subida no H1. Entendeu? Se acontecer uma subida no H4. Então, a reversão sempre vai se iniciar pelo tempo gráfico menor. Então, por isso que a gente vê. A gente bota uma linha vertical no candle do diário e vai dar uma olhada lá no H4 e vai dar uma olhada no H1. Se eles estiverem lá embaixo, junto com o diário e com o semanal, vai ter subida, vai ter alta. Beleza? Compreenderam? Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí para não ter dúvida quanto a essa explicação. Beleza? Então, olhou o tempo gráfico maior. Tocou o candle. Vamos voltar aqui no diário. Tocou o candle aqui branco de alta, de uma entrada longa, vai lá no H1 e vai lá no H4 primeiro e depois vai lá no H1. Beleza? Entendido? Nunca vai acontecer uma reversão, iniciar uma reversão num tempo gráfico maior antes de começar no tempo gráfico menor. Beleza? 9 horas da noite amanhã nunca vai acontecer primeiro, se não acontecer meio-dia, se não acontecer 1 da tarde, se não acontecer 2 da tarde. Então, é cronológico. Vai começar pelo tempo menor a reversão. Beleza? Ficou claro? Consegui passar essa informação para vocês? Beleza, então vamos continuar aqui. Vou tirar a câmera. Então, a gente viu aqui esse candle branco aqui na entrada longa no diário. A gente volta para o H4. Aqui, ó, a mesma linha, tá? Tô aqui no TradeView. Aí observem aqui, ó, semanal, o diário tá abaixo do semanal ainda. E aqui, ó, eu tô com 4 horas abaixo do 50 do RSI e o H1 aqui embaixo. Ele deu uma voltinha aqui, ó. Observe que ele deu uma voltinha aqui, junto com o H4. Foi lá embaixo e depois voltou. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu nessa alta aqui, porque a gente pegou o diário, o fundo do diário, viu também o fundo do H4 e agora a gente vai ver o H1. Aí você volta mais ainda, ó. E você vai enxergar aqui, ó. Olha como é que estava aqui. Então tudo conflui. Se esse H1 e se esse H4, o 4 horas, estiver lá embaixo, abaixo do diário, abaixo do semanal, melhor ainda. Beleza? Isso para efeitos de RSI. Valeu, pessoal? Vou pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui pro diário. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Essa moeda aqui, ó. Olha aqui. SFP. Tocou no diário. Olha aqui. O semanal tá lá embaixo. O diário tá lá embaixo. O 4 horas tá lá embaixo. E 1 hora tá aqui embaixo também. Abaixo, tudo. Até que o H1 ficou aqui um pouquinho em cima. Mas o tempo gráfico maior, os 3 tempos gráficos maiores estão embaixo. Abaixo dos 50 do RSI. Beleza? E aí, tocou aqui. O que eu vou fazer? Olhar o H4. 4 horas. Vai lá, bota a linha vertical, né? Como eu falei. Bota a linha vertical aqui na entrada long. Volta lá pro 4 horas. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui, pessoal. Olha o H1 onde tá. Olha o H4 onde tá. O 4 horas. Olha onde o diário tá. E olha onde o semanal tá. A gente tem dúvida que isso aqui vai subir? Não tem que ter dúvida que isso aqui vai subir, entendeu? Ela pode ficar aqui até lateralizando futuramente, mas isso aqui vai subir, é certo subir. Porque tá todo mundo lá embaixo, foi feita uma correção em todos os tempos gráficos praticamente, beleza? E aí, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que de lucro a gente teve aqui desde essa entradinha aqui, ó. 22%, 23%, vamos botar aqui, 24%, né? Vamos botar 20, arredondar aqui para 20%, sem alavancagem. Você alavancando 10x, é 200%, se você não for fazer parciais, né? É 200%. Então entenderam aí como é que é a dinâmica, como é que é a estratégia? Estão entendendo como é que é essa estratégia aí? Beleza? Aí a gente olhou 4 horas, vamos lá no H1. Só para
confirmar. Olha aqui o H1 aqui, ó. Olha aqui, tudo lá embaixo. Tudo lá embaixo, certo? Tudo lá embaixo, pessoal. Os 4 tempos gráficos lá embaixo. Olhou isso lá embaixo, tudo junto. Lá no 30 do RSI, no 40, ou abaixo do 30. Faz uma entradinha e entra pequenininho, né? Vou estar explicando isso. E deixa o gráfico trabalhar, beleza? Então, para não me alongar muito, já estamos com 22 minutos aqui de vídeo. Vou passar rápido aqui, acho que eu já fui claro quanto a essa estratégia, certo? Olha aqui, mesma coisa aqui, ó, olha a subida aqui, ó. Fiz a mesma coisa aqui nessa Polix. Fiz a mesma coisa aqui para a entrada no diário, olhei o H4, 4 horas e olhei o H1. Vamos ver essa daqui, olha aqui também. A VAX, olha aqui, ó, olha a alta dela, certo? Olha aqui o Take Profit, pessoal, vou falar agora um pouquinho do Take Profit, tá? Vamos só olhar aqui quanto de lucro ela teve. Ela entrou aqui, né? Mais ou menos aqui. Olha aqui, 25, 30, Vamos botar aí aqui no fechamento. 22%, alavancado 10x, 220%. Fechado? Beleza? Vou falar um pouquinho, pessoal, do Take Profit e do Stop Loss. Ok? Vamos lá. Eu separei aqui cadê uma imagem aqui? Pronto. Aqui, show. Cadê? Vou mostrar aqui ela aqui. Pronto. Então, aqui a gente também vê um lucro, ó. Vê um lucro. Bom, ó, entrada aqui. Olha o que aconteceu. Isso aqui no H12, tá? No 12 horas. Entrou aqui, fechou aqui. XPL também, no 12 horas. Entrou aqui, ó. Entramos no fundo, tá? Do 12 horas e fechou aqui, ó. Olha aqui, a render. Entramos aqui, ó. Aí veio, ela voltou um pouquinho e depois subiu aqui, ó. 30%. Alavancado 10x, 300% de lucro. Aí aqui eu vou falar sobre, separei essa imagem aqui para justamente mostrar para vocês aqui como é que é feito no setup o stop loss e o take profit. Tá vendo que tocou aqui o candle, entrada long? Como é que é feito no setup o take profit? O take profit é feito a partir da mínima, não é a abertura não, é da mínima até a máxima do candle, os pavios, contando os pavios. Conta-se 3 candles desse tamanho aqui para cima. E aí, quando chegar lá, é o take profit. É aquela informaçãozinha que vocês viram. Cadê? É o take profit aqui, beleza? E aí, para o stop loss, é um candle desse, para baixo. Então, o stop loss é um para baixo e o take profit são 3 para cima. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu vou reforçar aqui. O que acontece em relação ao stop loss? Você entrou aqui, acho que eu tinha separado uma moeda aqui. Ó, olha aqui que maneiro, ó. Olha aqui que maneiro. O 4 horas aqui embaixo, certo? A gente vai lá no H4, no 4 horas, ó. Olha aqui, ó. Voltou um pouquinho, tá vendo? Ela vai um pouquinho aqui embaixo. Mas o que acontece? Isso que eu vou falar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu tinha separado aqui uma moeda. Cadê? Que deu o stop loss, tá no... Eu acho que é essa aqui. Cadê? Pronto, essa daqui, ó. Virtual. Beleza. Ela deu o stop loss aqui. Vou explicar isso aqui, como é que vocês fazem isso aqui. Observe que, como eu expliquei, né? É um candle desse aqui para baixo. Então, teve um stop loss. Aí, pessoal, deixa eu botar a câmera aqui. Como é que a gente manobra aqui? Como é que a gente atua aqui nessa situação aqui para esse tipo aqui, quando acontece o stop loss? O stop loss ele tem que fechar. Na verdade, a operação ela tem que ser fechada ou por stop loss ou por take profit, certo? Como eu falei, take profit 3 candles para cima e stop loss 1 para baixo. Se não fechar, o setup vai ficar aberto. Então não vai ter oportunidades mais para o candle tocar, aparecer branquinho ali para vocês, entendeu? Então se não tiver uma saída para baixo ou uma saída para cima, vamos supor que ela vai subir, não botei take profit e vai ter oportunidade, não botei take profit nem stop loss e ela vai ficar ali, ó, subindo, descendo várias oportunidades e não vai aparecer mais candle branco. Então eu não vou ter mais oportunidade, beleza? Mas vamos lá. Eu entrei aqui, o que aconteceu? A moeda voltou, né? A moeda voltou aqui, ó, 7%, 8%. Tá alavancado 10x, vai ficar 80% alavancado. O que a gente pede, o que a gente fala lá na comunidade, a gente orienta, entrar pequenininho. Entra pequenininho para poder, caso aconteça isso, você consegue fazer um aporte, né? Você abaixa mais o stop loss, você consegue fazer um aporte quando tem essa queda, para depois ela pegar alta. Por quê? A gente já está pegando o tempo gráfico maior, esticado lá embaixo, já no fundo. Então, no caso aqui, a gente está usando o RSI, mas como o tempo gráfico maior já teve uma queda, já chegou lá no fundo do poço, a corda está quase arrebentando, das duas uma, ou a moeda vai entrar em falência para zerar e liquidar todo mundo, estopar, ou ela vai ter que subir. Então, entra pequenininho, entra com $2, $3, vai depender da sua banca. O que a gente recomenda? Tem uma banca de $100, $100 não é o dinheiro da operação. Bota $100 lá, entra com $2 na operação. Olha a margem de segurança que você vai ter lá em cima na banca com $100. Entra com $2, entra com $3, numa moeda só. Entendeu? E aí, se ela cair, você bota mais $2. Teu preço médio vai abaixar. Então, como eu falei, ela já está esticada lá embaixo, no diário, no semanal, já está muito lá embaixo. Então, das duas, uma, ou ela vai para zero,
para zerar, entrar em falência, todo mundo sacar o dinheiro dela, ou ela vai subir. Então você vai aportando devagarinho, entendeu? E espera ela voltar, beleza? Então isso aí é muito importante pra gente, quando a gente bota o stop loss nesse setup, não ser estopado toda hora. Porque às vezes pode acontecer isso que aconteceu aqui, ó. É um candle pequeno, vocês estão vendo? É um candle pequeno. Então, olha aqui, ó. Se a gente bota 5% para baixo, já seria estopado, né? Que daria 50% da tua entrada. Entrou com $2, tu ia perder um, ia ficar só com um. Então, se tu botar aqui 10, 15, você tem que ter banca, você tem que ter margem, você tem que ter emocional, tem que saber segurar e tem que fazer a sua análise também, entendeu? Então, isso aqui, como eu falei no início, é uma informação para vocês operarem nessa estratégia que a CryptoMaster tá utilizando nesse ano de 2026, beleza? Então, isso aqui é uma dica que pra gente tem dado certo, de acordo com esse setup aqui que a gente tá usando, que é o setup de reversão 12/24, como eu falei, H12 ou diário, e aí a gente faz essa estratégia. E aí, tocou aqui em cima o take profit, tu fecha. Lembrando que você não precisa esperar chegar no take profit para fazer parciais. Você pode fazer parciais de lucro antes e depois sobe a sua entrada para o 0 a 0, beleza? Para poder, se o mercado voltar, você não perde nada. Fez parciais e ainda você conseguiu zerar sem perder nada, beleza, pessoal? Então, isso aqui é o que eu queria mostrar. E uma coisa pra gente finalizar, a gente já tá com 31 minutos de vídeo. Eu não queria nem passar mais do que isso, mas vamos lá. Essa informação aqui que eu mostrei, né? Eu mostrei antes aqui Aqui, ó. Tocou aqui, por lá em cima, mostrei já isso aqui. Essa informação aqui, ó. Aquela informação dos alvos, desculpa, aquela informação anterior aqui, dos 3 candles de take profit e do stop loss de um candle, é para o setup. Está no setup, está configurada no setup. Caso você venha usar esse setup, se você entrar para nossa comunidade, para o VIP e for adquirir, for receber, né? Que quem entra no grupo VIP tem direito a usar esse setup. A gente libera esse setup para vocês, assim como os outros. Então, essa situação aqui é para o setup, beleza? Essa aqui agora, que eu vou estar mostrando, é a mesma coisa em relação aos stop loss, porém os alvos a gente bota de 5 em 5%, certo? Para poder a gente ir fazendo parciais. Então essa daqui é o que a gente envia na projeção, envia na análise no grupo VIP, tá ok? Mesma coisa, pessoal. A gente pega o tamanho do candle, pega a mínima e a máxima dele, um candle é para baixo, certo? Um tamanho dele é para baixo. Então é o mesmo aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Mesmo tamanho do candle de entrada para o stop loss para baixo. Aqui é o tamanho do candle. E como é que são os alvos? Ao invés de ser 3 candles para cima, nos nossos envios de projeções, a gente coloca alvos 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. Então são 6 alvos, você alavancado 10x, que é o que a gente recomenda, você vai estar fechando lá em cima, se você não fizer parciais nenhuma, você vai estar fechando com 300% de lucro lá em cima. Mas o que a gente recomenda? Fazer parcial, beleza? Chegou no 5%, faz uma parcial da sua entrada. Chegou no segundo alvo, 10%, faz uma parcial da sua entrada, beleza? E aí sobe o stop loss e fechou, beleza? Tu saiu com lucro, se a moeda voltar, você colocou o teu stop loss no 0 a 0, não vai perder nada e vai estar sempre com lucro, beleza, pessoal? Não alavanque em alto, não bote 20x se você não tem banca, se você não sabe operar. Cuidado com o que você bota na operação. Tenha uma margem grande de capital na banca. Não confunda, o dinheiro da banca não é o dinheiro da operação. Tem que ter um dinheiro de banca para ter a tua margem de risco ali, para você não ser liquidado. Então tudo isso é importante vocês terem consciência, operar de maneira certa para não perder, beleza? E o último slide aqui, que é essa informação aqui, como é que a gente opera lá no nosso VIP, né? Como é que a gente manda as projeções? Os horários são esses daí, ó, né? É amanhã, 9 horas da manhã. Então, quando aparece pra gente o candle branco ali de entrada, a gente vai procurar onde tocou no H12, olha tudo, faz uma análise do H4, do H1, se tiver ok, a gente tá mandando até 4 projeções, beleza? E à noite, que é o fechamento e a abertura do mercado, 21 horas e 22 horas, mesma coisa. Então a gente vai olhar, procurou ali, apareceu algum candle brancozinho ali, a gente vê o H4, o H1, beleza, mandou, e tá tendo muito lucro. Não sei se vocês já viram aí no grupo free, tá tendo muito lucro, muita projeção dando certo, dando lucro, tendo êxito, beleza? E aí os envios realizados todos os dias da semana, como vocês podem ver aqui, né? As projeções enviadas só são de compra, a gente não testou de short ainda, e assim, eu não tô nem muito interessado em short. Por quê? Analisa, raciocínio lógico. Você cria um projeto, abre uma empresa, abre uma loja, para quê? Para aquilo crescer, para dar certo. Então, quando tem um short, assim, é o meu pensamento. Quando você tem um short, é porque o negócio está desvalorizando, está caindo. E ninguém cria projeto, ninguém cria nada, token, empreende para o negócio cair. Sim, para o negócio crescer. Então a tendência, vocês podem pegar o gráfico do Bitcoin, ele sempre foi para cima. O ouro sempre foi para cima, né? Ele nunca foi para baixo. Então, se a gente tem essa mentalidade, esse racional de entrar em long, a gente está sempre surfando aquilo que vai dar lucro pra gente, beleza? E aí elas são enviadas só de compra, long. Caso não haja envios em determinado período ou amanhã à noite, significa que não foram identificados, como aconteceu hoje, de manhã e hoje à noite, né?
Então hoje de manhã, de noite, a gente não teve envios. Então é uma coisa também que a gente começa a se educar, para não ficar no vício, não ficar na tela direto, não ficar na tela direto, opa, 36 minutos, não ficar na tela direto, procurando, cabeça quente, chegou de manhã, uma análise, chegou duas, entra, opera, e vai viver, deixa lá, porque tu tá no tempo gráfico maior, entendeu? Então nada de ficar igual o scalper o tempo todo na tela, nada quem é scalper, nada contra quem é scalper, mas pra gente não dá certo. Já testamos, já fizemos alguns envios de scalper, é toda hora envio, e o mercado cripto oscila toda hora, é muito ruído. H1 pra gente não tava funcionando, então a gente optou em operar, em fazer essa estratégia no H12 e no diário, beleza? Então caso não tenha envio, é só ter paciência durante o mês, durante a semana, né? Se você entrou para fazer o plano mensal, vai ter projeções que vai dar muito boa, vai dar muito bom. Beleza? E aí, caso não tenha, né, oportunidade válida, é porque realmente não foram identificadas oportunidades. Então a gente sempre mantém um foco em qualidade, gestão de risco, consistência e a proteção do nosso capital, né? E aí, finais de semana, sábado e domingo, né? A gente pode enviar, como também não pode, né? Então, sábado e domingo a gente sabe que o mercado tá bem, com um volume bem baixo, então se não tiver, porque realmente, como tá escrito aqui, baixo volume de negociações e liquidações reduzidas do mercado. Beleza, pessoal? Então é isso, é esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Estamos com 38 minutos, eu não queria fazer esse vídeo longo, mas eu não queria também deixar de passar essa informação para vocês. Então eu acho que eu fui bem claro, transparente com vocês, né? Para vocês operarem da melhor maneira possível, sem perder dinheiro, para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, que é o trade, né? A gente gosta de operar, gosta de ter êxito nas nossas entradas, fazer lucro e acaba ajudando a gente, né, tendo um ganhozinho pra gente se organizar financeiramente na nossa vida, né? Então eu acho que eu consegui passar para vocês essas informações. Fiquem à vontade aí para vocês perguntarem o que vocês quiserem aí, para entrar lá no grupo, no Free, entrar no suporte tá liberado lá para vocês perguntarem, beleza, pessoal? Então é isso, excelentes trades aí, excelentes operações, sucesso, cuidado nas operações, não, ganância derruba a gente, né? Então vamos com calma, vamos operar consciente e viver, né? Viver sem ficar preso em tela. Beleza, pessoal? Então é esse vídeo que eu tinha para mostrar para vocês. 38, 40 minutos de vídeo. Grande abraço, forte abraço para vocês. Até a próxima aí. Então, vamos junto. Valeu, pessoal.